A ficção científica é um gênero formado por várias franquias, mas poucas são tão fascinantes ou importantes quanto Mobile Suit Gundam. Desde 1979, Mobile Suit Gundam tem sido um dos principais pilares da ficção científica japonesa, que claro, não deixou de impactar também o ocidente. Com seus quase 50 anos de idade, a franquia é uma das mais, se não a mais importante história de mechas já criada, explorando a expansão da humanidade pela galáxia, como podemos evoluir nesse novo ambiente, e no fim de tudo, como a guerra sempre será o maior empecilho para a evolução da raça humana, através de algumas das maiores batalhas dentro do sci-fi militarista. Mas em meio a tantas temporadas, tantas versões, tanto espetáculo, a mais profunda e emocionante história de Gundam, e uma das melhores da ficção científica como um todo, é uma história contida, a história de uma colônia, a amizade entre um garoto e um soldado, a história de uma guerra de bolso. Lançado em 1989, Mobile Suit Gundam 0080 War in the Pocket é um OVA que mudou para sempre a franquia Gundam. Depois de 10 anos expandindo cada vez mais sua história, War in the Pocket decidiu ir no caminho oposto, diminuindo a escala para nos lembrar do verdadeiro custo da guerra e das cicatrizes que elas deixam em quem é mais vulnerável. Uma história inesquecível que, enquanto conta com toda a magia das armaduras mecanizadas gigantes que encantaram gerações, também nos lembra por que essas máquinas foram criadas, qual era a mensagem principal de seu criador, e questiona até quando vamos permitir que máquinas de destruição passem por cima de incontáveis inocentes. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos relembrar uma das melhores histórias de Gundam, a história 0080 War in the Pocket, uma das mais poderosas histórias de guerra já contada na ficção científica. Depois de 10 anos de história, passando por Gundam, Zeta, Double Zeta e o contra-ataque de Char, a franquia Gundam saiu das mãos do criador original, Yoshiyuki Tomino, e a Sunrise produziu então o primeiro OVA da franquia, o primeiro título com outro diretor e visão criativa. Assumindo os controles estava Fumihiko Takayama, que aproveitou a oportunidade para diminuir a escala do espetáculo, mas aumentar a escala do quão adulto o Gundam poderia ser, e olha que o anime original já era bastante adulto. A história se passa no ano 0079 do Universal Century, a linha do tempo primária de Gundam. Com a guerra entre a Federação da Terra e o Principado de Zeon chegando em seu ápice, Zeon envia o time Ciclopes para interceptar o transporte do RX-78NT1, uma nova versão do Gundam feito para os pilotos novo tipo. E como o primeiro Gundam já tinha se mostrado uma arma extremamente destrutiva contra as forças de Zeon, o Principado sabia que era importante interceptar todas as novas versões envolvidas. Durante o ataque inicial, vemos que o time Ciclopes, mesmo sendo uma experiente equipe de ações especiais, acaba perdendo a chance de roubar a armadura móvel, ou então, na segunda opção, destruí-la. Isso não só atrapalha os planos de Zeon, mas como os fazem perder um importante membro da equipe. E logo de começo vemos que War in the Pocket vai tratar a guerra com um olhar muito mais humano, humanizando até mesmo os ditos inimigos, mostrando que dentro de cada uma dessas armaduras há um ser humano, há uma vida que é perdida. Após conseguirem escapar com o protótipo, a Federação da Terra o leva para a colônia espacial de Side 6, uma colônia neutra. E então vemos os primeiros passos que levarão, aos poucos, a guerra a um lugar que até aquele momento estava longe da destruição causada pelo conflito. Em Side 6 conhecemos Alfred, ou Al, um garotinho apaixonado pelos mobile suits, fã de jogos de guerra, armas e itens militares. Ele e seus amigos só querem poder ver tudo isso de perto, ver os seus mechas favoritos ao vivo. Não muito diferente de muitos aqui no mundo real, talvez nem tão garotos assim, principalmente através do filtro do entretenimento. Para muitos, como Al, a guerra é vista da TV e de longe. Ela é algo maneiro, emocionante, divertido, algo que você quer participar. Quando a destruição que o conflito causa é algo completamente abstrato e que estamos protegidos dela pela segurança da fantasia, é fácil se encantar pela guerra, é fácil não ter empatia pela perda de vidas. Nesse ponto, War in the Pocket conversa diretamente com Gundam, com a própria franquia e com os fãs, com você. É muito fácil nos encantarmos por Gundam, tal como Al,
Vai me dizer que você nunca quis pilotar uma máquina dessas, ou então os caças e tanques que vemos em jogos e séries e filmes. Mas você já parou para pensar que o propósito dessas máquinas é sempre a morte? War in the Pocket é brilhante por usar o próprio apelo da franquia para criticar como os fãs podem estar deixando de lado a sua mais importante mensagem ao focar demais nos robôs, no que é maneiro, no que é legal, na explosão, no espetáculo e na beleza dessas máquinas. Gundam foi criado para nos dizer que nunca devemos nos encantar pela guerra, que a partir do momento que a romantizamos, paramos de ver humanos como iguais e passamos a ver apenas os inimigos. Isso é feito de forma muito inteligente, sempre mostrando o dano colateral que os MS causam. A maioria das cenas de combate é vista de um ponto de vista de baixo para cima, com civis no plano central, sempre destacando o quão frágeis somos e o desespero de quem está diante de armas assim, dando foco na destruição, no caos, no medo. Apesar de não ser o mais brutal e violento dos Mobile Suit Gundam, War in the Pocket talvez é o mais eficiente na sua mensagem anti-guerra. Isso muito por causa dos seus personagens e quanto tempo a gente tem para conhecer cada um deles, especialmente Alfred e o novato do time Ciclopes, Bernard Wiseman. E aqui eu quero adiantar que War in the Pocket é um OVA bem difícil de ser encontrado aqui no Brasil, principalmente se você não tem VPN, você vai depender de DVDs que nem estão em português. Sendo assim, eu vou entrar em spoilers da história a partir de agora. Durante o primeiro ataque do time Ciclopes, ainda tentando localizar o projeto da Federação da Terra, Al e seus amigos se deparam pela primeira vez com os Mobile Suit. Ao observar que um dos Acus 2 conseguiu escapar da batalha, Al acompanha o MS até o local onde ele cai, e então encontra com Burnie. Graças à sua obsessão pela guerra e por querer provar que a Federação da Terra tinha essas máquinas, Al tinha se infiltrado no porto da colônia e tirado foto de containers transportados para o Side 6, sem saber que estava tirando foto exatamente do que Zeon procurava. E uma vez que ele se aproxima de Burnie e a força-tarefa, ele não só está disposto a ajudá-los, mas como ele está muito determinado a forçar que eles aceitem a sua ajuda. Enquanto os ajuda, e sem saber serve de espião, ele acaba desenvolvendo uma grande amizade com eles, principalmente com Bernard, que passa a ver o garotinho não apenas como um dispositivo para a missão, mas sim como um irmão mais novo. Ao mesmo tempo, Al e Burnie se aproximam de Chris Mackenzie, uma oficial da Federação e vizinha do garoto, que enquanto mantém o seu papel dentro do exército um mistério, como civil ela acaba ficando muito próxima de Burnie. Ponto genial de War in the Pocket é como ele mantém muito o foco nas aventuras de Al junto de Burnie e como a amizade deles se desenvolve de maneira leve, com muito humor, até mesmo nas missões dos dois juntos. E isso porque estamos vendo a guerra pelo ponto de vista de uma criança inocente, que para ele tudo é divertido, tudo é um jogo, é uma brincadeira. A música, a animação, tudo é bem leve nesses momentos. Mas ao mesmo tempo, vemos os planos de Zeon acontecendo e o quanto isso significa que a felicidade dos dois está por um fio. Zeon pretende aprender o protótipo do Gundam, codinome Alex. Se isso não for possível, ele deve ser destruído. Mas se isso não for possível, Tenente Coronel Killing, um extremista fanático pelo seu capitão, Jiren Zabi, acaba dando um golpe na sua própria base e o seu objetivo é usar uma bomba nuclear para destruir toda a colônia e seus milhões de moradores para que Zeon não precise enfrentar Alex no campo de batalha. A aproximação de Al com os soldados de Zeon nos pinta uma imagem muito importante. A guerra não sobrevive à empatia. Algo importante em Mobile Suit Gundam é a posição do Principado de Zeon dentro desse universo. A Guerra de 1 Ano, que é a principal guerra dessa franquia, começou porque Zeon queria independência da Federação da Terra, e é possível ver que esse era um pedido muito justificado, já que a Federação era bem truculenta com as colônias mais afastadas, principalmente porque elas eram algumas das mais pobres, que é o que acontece em Side 3, terra natal do Principado de Zeon.
Os movimentos de independência de Zeon começaram pelo Zeonzun Daikun, que acreditava que os espaçonoides, os humanos nascidos e crescidos no espaço, não deveriam ser tratados como inferiores, e sim como igual aos terráqueos. O princípio de igualdade e liberdade de Daikun foi adotado por diferentes colônias, porque era o que muita gente realmente precisava. Mas quando ele morreu, cedo demais, o seu sucessor, Deguin Zabi, não só optou pela guerra, mas usou a causa justa de Zeon para transformar o que antes era uma luta por liberdade em um governo autoritário, genocida e violento, colocando seus filhos em cargos importantes, garantindo que, mesmo sem a sua presença, a situação apenas continuasse piorando. Gundam, pelo menos no UC, sempre foi sobre como boas ideologias podem ser deformadas em regimes brutais, sobre como boas pessoas podem ser enganadas por seus líderes e acabar do lado errado da história, sobre como a guerra nunca é preto e branco. War in the Pocket traz em All justamente essa noção, de uma forma bem focada e fácil para o público entender, resgatando toda a mensagem importante da franquia. Enquanto All é apaixonado pelos Mobile Suits e vemos ele desenhando os Akkus mesmo antes de encontrar Burnie, ele passa a demonstrar simpatia a Zeon depois que fica amigo dos membros do time Ciclopes. Enquanto seus amigos apenas replicam o que seus pais falam, e os seus pais apenas repetem a alienação que a guerra traz. Quando somos alienados do outro, é fácil ver eles como escória, como inimigo a ser derrotado, a todo custo, a ser eliminado, a ser exterminado. Mas All está no caminho oposto. Ele conheceu quem é de Zeon, viu que são humanos exatamente como ele. Quando você entende que do outro lado também há pessoas com sonhos, medos e amores como você, é difícil simplesmente aceitar que eles merecem apenas morrer, que eles merecem ser exterminados, passados por cima com uma escavadeira. A raiva não sobrevive à empatia, e a guerra só dura na alienação. O mesmo pode ser visto do lado oposto, quando Steiner, líder do Ciclopes, descobre o plano da arma nuclear. Ele claramente sente pela colônia, que apesar de pouco tempo lá, viu que era exatamente igual à sua casa. O espião de Zeon, infiltrado no Side 6, decide não sair quando tem a oportunidade. Ele prefere ficar e ser destruído junto com a colônia que ele aprendeu a amar. War in the Pocket tem essa visão muito humana sobre os dois lados do conflito, justamente para nos lembrar que nas guerras, dentro dos tanques, dos helicópteros, dos aviões, tem pessoas que muitas vezes se odeiam sem nem saber o porquê. Pessoas defendendo ideias e governos muitas vezes brutais, sem realmente entender que ele está enfrentando o seu igual no campo de batalha. A guerra nos tira todos que amamos e aqueles que poderíamos amar, nos faz odiar nossos semelhantes e idolatrar aqueles que nos dividem. E toda essa dor acaba virando, muitas vezes, entretenimento. Um entretenimento que pode te anestesiar. Como eu falei, All é exatamente assim, como qualquer um que vive longe do conflito, mais impressionado com as belezas das máquinas de guerra do que com o estrago que elas causam. Mas então vemos uma mudança gradual no personagem. Depois de todo o planejamento, o time Ciclopes finalmente lança um ataque contra a base da Federação. Burnie, Garcia e Steiner tentariam sabotar o Alex de dentro da base, enquanto Mikhail Kaminsky, apelidado de Misha, pilotaria o Kampfer, um mobile suit de alta mobilidade, para atrair a atenção das forças terrestres da colônia. E não só para ser uma distração, caso o Alex fosse ativado antes de ser destruído pela equipe infiltrada, era ele que deveria derrubar o Gundam. No entanto, todos os envolvidos na operação sabiam que as suas chances eram minúsculas. Zeon não os enviou para lá porque eles poderiam sobreviver, mas sim porque eles eram descartáveis e a isca perfeita. E como é de se esperar, a missão suicida acaba como ela foi desenhada para acabar. Steiner e Garcia acabam alvejados, mortalmente, e com as armaduras da Federação não tendo a menor chance contra o Kampfer, a piloto do Alex, Chris Mackenzie, consegue ativar o Gundam e entrar em confronto com Misha. Enquanto usando as suas táticas, Misha consegue quebrar a armadura externa do Alex
A luta entre os dois não é nem de perto justa. E apesar de nunca vermos o que acontece com Misha, o que sobra do seu cockpit deixa bem claro que talvez era melhor nem vermos. Nos lembra o quão violentamente vidas tão vibrantes em um segundo são destruídas. 死者246名、重軽傷者572名、昨日の犠牲者の数だよ。 E é aqui que a chave de War in the Pocket vira, porque todo o ar infantil e de aventura que estava no episódio anterior, até mesmo no começo desse, ganha um ar muito mais melancólico. 戦わなければもっと多くの人が死んでいたはずです。仕方がなかったんです。死んでも仕方のない人間なんてのは一人だっていないんだ。 É a partir desse momento que Al entende o peso do que realmente está acontecendo. Um contraste brilhante que o OVA faz é a diferença de Al correndo no meio da cidade, fixado no Zaku no primeiro episódio. E já aqui, no quinto episódio, há uma cena similar, mas dessa vez ele não consegue ignorar os horrores que ficaram para trás. E a sua visão muda completamente ao saber que aquilo pode acontecer com toda a colônia. A outrora diversão que ele via nisso agora dá espaço ao terror de saber o que acontece quando fantasias sobre máquinas de guerra se tornam reais. Esse detalhe torna War in the Pocket uma das primeiras e talvez até hoje a melhor desconstrução do gênero dos mechas. Al nem mesmo consegue manter a fachada de felicidade com seus amigos, esses sim, extasiados por terem visto o combate mais ou menos de perto. Com Burnie decidindo fugir da colônia, afinal não tinha mais o que ele fazer, para a tristeza e decepção de Al, o garoto sabe que logo Side 6 seria destruída. Mas após uma conversa com Chris, ele não só entende e talvez até perdoa o que Burnie fez, mas ele também entende o que precisa fazer. Infelizmente, a polícia, nem nenhum adulto acredita nele. No entanto, tomado pela culpa e agora com empatia por aquele lugar, principalmente por Al, Chris e quem ele conheceu de perto, Burnie não consegue abandonar a colônia. Ele não consegue admitir que, por falta de ação, todo mundo morreria. Então ele decide voltar e promete ajudar Al. Já que o dispositivo nuclear só seria usado se o Alex não fosse destruído antes do Natal, havia uma chance. Bastava destruir o Gundam. Uma das grandes forças emocionais de War in the Pocket está na sua estrutura que beira a perfeição, com ele equilibrando momentos de felicidade, de esperança, com o iminente desastre que a gente sabe que vai acontecer. Com esse equilíbrio, os momentos deprimentes se tornam ainda mais deprimentes, mais tristes, e os momentos felizes mais icônicos e mais memoráveis. Isso fica óbvio em vermos como Chris e Burnie estão em rota de colisão, mesmo sem saber. Enquanto, em suas vidas civis, um está se apaixonando pelo outro, ou então com como Al e Burnie consertam o Zaku em meio ao tema principal do OVA, cheio de alegria, até mesmo com risadas, mesmo diante da morte. Burnie é um personagem fascinante, porque aqui ele não está mais lutando por Zeon, nem por ele mesmo, nem pela sua própria sobrevivência, mas sim por Alfred, por Chris e pela colônia, que até o momento era sua inimiga de guerra. Burnie decide se lançar em uma missão suicida, não em nome de seus superiores, da guerra, do conflito, da sua ideologia, mas sim para salvar vidas, mesmo aquelas que ele deveria destruir. Burnie começa um soldado, mas até o final do OVA, ele não é mais um. Ele é um humano, pronto para fazer a coisa mais humana possível, se sacrificar para salvar aqueles que você ama e aqueles que você nem mesmo conhece. Com a ajuda de Al, ele prepara uma armadilha para o Gundam. A ideia é atraí-lo para a floresta e usar balões gigantes e gás para dar ao Zaku uma chance de combate corpo a corpo. Surge então o problema. Al descobre, graças a seu pai, que a nave que estava transportando o dispositivo nuclear foi rendida pelas forças da Federação. O ataque não aconteceria mais. Burnie não precisava mais lutar. No entanto, já era tarde. Burnie executa o seu plano enquanto Al corre o mais rápido possível para tentar alertar o seu amigo que ele não precisava mais se arriscar. Enquanto Burnie demonstra ser um formidável piloto, danificando consideravelmente um Gundam,
ele não é o melhor piloto. E só sobra Al assistir o seu melhor amigo morrer dentro da máquina, que até alguns dias atrás era o seu sonho ver de perto. E tal como Misha, não vemos o que acontece com o corpo de Bernie, mas aquele jovem, sorridente, apaixonado, disposto a lutar para salvar toda uma colônia, apenas começando a sua vida, agora deixara de existir. E antes mesmo de acabar o choque, antes mesmo de poder sentir raiva do piloto do Gundam, ele descobre que era Chris. Independente de quem vencesse o duelo, Al sempre estaria perdendo alguém que ama profundamente. E sabe o que é pior? A morte de Bernie não só foi fútil, já que a bomba tinha sido interceptada, como a morte de todos, o time Ciclopes, os civis, toda a destruição também foi. War in the Pocket termina no Natal do ano 0079. A Guerra de um Ano acabaria apenas uma semana depois, em 1º de janeiro de 0080. Com a rendição do Principado de Zeon, o Gundam Alex não teria nem mesmo tempo de sair dos testes e alcançar o campo de batalha. E no fim, é sobre isso que War in the Pocket é, e Gundam como um todo. Sobre como o conceito da guerra vai sempre nos impedir de alcançar o nosso potencial completo. Ela é uma ferramenta nas mãos do pior que a humanidade tem, ceifando tão cedo o que ela tem de melhor. Barney にも挨拶をしておきたかったんだけど、あるから伝えてくれる？私がよろしくって言ってたって。O OVA é sobre o quão nós normalizamos isso tudo, sobre como a nossa sociedade é tão destruída quanto construída pelo conflito, como avanços tecnológicos são sempre primeiro usados para matar, antes de serem usados para salvar vidas, sobre como isso depois se torna ferramentas para drenar a nossa empatia. E eu não estou falando que você não pode gostar de jogos de guerra, filmes ou qualquer outro tipo de representação, mas que é importante separar isso da realidade, não deixar isso te alienar de tudo o que isso representa, todas as vidas que estão sendo perdidas de verdade. Sobre como nós nunca deveríamos desejar ver isso de perto. Talvez, se lembrarmos o quanto isso tudo custa, o quanto isso tira de nós quando vemos a guerra pela TV, quando você assiste o jornal e talvez esteja até torcendo para um dos lados. Se vermos aquilo como o Al aprende a ver, vermos o humano que o tanque atropela, vermos o sangue e o coração que a bala perfura, talvez seja possível criarmos um futuro onde isso não seja mais aceito. Em seu final, em frente à escola que Al estudava, vemos que as cicatrizes que a guerra deixa na paisagem são tão profundas quanto aquelas que deixa em seus soldados, nos sobreviventes e principalmente nas crianças. Quando Al não consegue segurar o choro por ter perdido alguém tão importante para ele, vemos que o ciclo continua. Al pode ter aprendido, mas há toda uma geração que ainda mantém o seu fascínio pela guerra, incapazes de aprender com o que acabou de acontecer. 戦争はまたすぐ始まるって。今度はさ、もっともっと派手で楽しくってでっかいやつだぜ、きっと。 A última coisa que vemos é o encerramento, algo que está em todos os episódios, mas dessa vez é diferente porque finalmente temos cores. Um encerramento curto, mas que por si só é tão poderoso quanto todo o OVA. Vemos as fotos tiradas após os eventos que acabamos de ver e em outros lugares durante a Guerra de um Ano, nos mostrando muitos outros Alfreds. Histórias como essa que acabamos de ver, que se repetiram, de crianças tentando encontrar a alegria e a felicidade da infância em meio ao que sobrou, o que nós, gerações mais velhas, ditas mais responsáveis, deixamos para elas, tentando buscar o que é ser inocente em meio aos horrores e os escombros dos conflitos, tão perto da morte quanto estão da esperança, em um mundo que não se importa de destroçar suas vidas na futilidade demoníaca que é a guerra.
War in the Pocket foi um ponto importante para a franquia Gundam, não só por ter dado um grande fôlego após o relativamente decepcionante Char Contra-Ataca, que por sua vez tinha seguido o na época divisivo Double Zeta, e mostrou que a franquia ainda tinha muito a entregar, além do que já tinha sido explorado. Não apenas isso, mas enquanto Yoshiyuki Tomino sempre gostou de explorar a ideia dos New Types e os poderes que a humanidade poderia desenvolver, o OVA voltou a olhar para as pessoas normais, soldados longe das habilidades especiais de Amuro, Camille e Char, apenas humanos em meio a algo muito maior do que eles. Isso motivou a franquia a continuar explorando esse tipo de conceito. Histórias como MS Glue, MS-0083 e The 8th MS Team são filhos, por assim dizer, de War in the Pocket. E para muitos fãs, essas são algumas das melhores histórias já contadas, justamente as que fogem dos New Types e poderes psíquicos. Com uma bela animação e, como vimos, uma ainda mais bela história, War in the Pocket foi um marco dentro da franquia, e com todas as suas camadas e força emocional, eu não hesito em afirmar que esse ainda é o melhor anime de guerra da ficção científica. Como eu disse, Mobile Suit Gundam War in the Pocket é uma obra belíssima, e eu verdadeiramente espero que esse vídeo tenha feito jus a toda essa beleza. Eu espero que você tenha gostado demais desse conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar e continue com a gente, porque estaremos aqui no futuro trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nave do Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos Everton J. Carpes, Nostromo, Alexandre Seolin, Joel Melo e Marco Marcos, os membros da ponte de comando Guilherme Ian, Emily Play e Bruno Almeida, e os oficiais de ciências Flávio Vieira, Júnior Souza, Alex Rogério, professor Marco Aurélio e Rodrigo Ribeiro.